Boas-vindas damos a vocês, damos a vocês, damos a vocês. Boas-vindas damos a vocês, como é bom na igreja. Olá, crianças. Eu vim aqui para contar uma história para vocês. Uma história que Jesus contava. Essa história chama-se O Semeador. Jesus tinha 12 alunos, 10 mais 2, que eram chamados de discípulos. Eles passavam o tempo todo com o seu professor. Eles comiam com ele, dormiam com ele, ficavam sempre juntos. Naquele tempo era comum as pessoas plantarem e ir semeando, sabe, a semente pequenininha, como feijão, como milho. Pois é, eles jogavam as sementes de trigo, geralmente, para fazer pão. O trigo é aquele que faz a farinha de trigo, que a mamãe faz o pão. E como é gostoso, não? O pão é um dos alimentos mais antigos do mundo. A pessoa que tinha o campo de trigo tinha um jeito muito especial de plantar. Ele tinha um círculo, um aro de ferro, assim, na cintura. Do outro lado ele levava sementes. Depois de arar a terra, arar é como se fosse um pente de ferro, assim, que ele passava na terra para que a terra ficasse fofa, preparada para a semente nascer e crescer e germinar e ficar forte. Então este homem ou essa mulher ia jogando a semente através desse aro e a semente ia caindo então naquele espaço todo que ele tinha preparado. A terra estava fofa e aí a semente crescia. Você já fez a experiência do feijão no algodãozinho? É parecido, né? Mas só que o algodão não tem o nutriente, o alimento que a terra tem. A terra tem alimento para que essa semente germine e dê frutos e cresça bonita. Isso é parecido com semear, tá? O feijão ganha vida e vai se tornando uma pequena planta, né? Se a gente deixar no algodão. Mas se a gente deixar no algodão por muito tempo, logo ele morre, porque ele não tem aqueles alimentos todos da terra. Só tem água se a gente colocar, né? A água é importante também, mas precisa ser completada com os alimentos que a terra dá. Mas vamos voltar a Jesus? Jesus era um professor que gostava de contar histórias. Você conhece alguém assim? Conhece? A sua professora? A sua mãe? O seu pai? As histórias trazem lições e aprendizados para quem os ouve. E essas lições estão nesse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tá? As histórias de Jesus, as histórias que Jesus contava estão todas aqui no Novo Testamento. E esta que eu vou contar para você está num livro chamado Lucas. Já ouviram falar? Lucas descreve muito bem essa parábola. E Jesus gostava de parábolas porque eram histórias que ajudavam as pessoas a entender os pensamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E é por isso, então, que eu vou contar hoje para vocês a história que ele contava da parábola do semeador.
Essa parábola está no capítulo 8 de Lucas, tá? Então diz assim, olha. Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a história, muito simples, né? Mas tem um ensinamento muito bom, muito grande. Vamos prestar atenção. Um dia, ao sair de casa com os seus discípulos, Jesus se encaminhou para o mar, para a praia, porque lá era um lugar gostoso, o mar, as ondas vinham para lá e para cá suavemente, e os discípulos sentavam-se na areia com Jesus. Você conhece o mar? Pelo menos você viu já em algum filme, alguma história? Já? Você já foi lá? E é uma delícia, né? A água salgada. Bem, Jesus se encaminhou para o mar, para a areia da praia, para ensinar os seus discípulos, mas quando ele olha, muita gente estava atrás dele, uma multidão estava atrás dele. E ele falou: nossa, estão me apertando. Eles queriam ver os milagres de Jesus. Eles ouviram dizer que aquele professor, aquele mestre, fazia milagres e eles queriam esses milagres para a vida deles. E daí então Jesus pensou: eu preciso de um lugar, de um espaço para que todos me vejam. E ele viu um barco lá na praia e ele falou: eu vou entrar nesse barco, porque assim eles podem me ver. E Jesus então subiu no barco e lá do barco ele falava com voz bem forte para que todos ouvissem. E ele contou essa história do semeador. A verdade é que ele estava ensinando os discípulos e o povo também, aqueles que tinham ouvido para ouvir. Ouçam, né? Quem tem ouvido, ouça. Quem entendesse a história poderia então ouvir. Bem, Jesus estava no barco, vou colocar o barco aonde para vocês verem aqui, né? E vou continuar a história, não vai dar para vocês ficarem olhando o barco. Vou continuar a nossa história. Quando Jesus começou a história, então os discípulos, depois da história, falavam assim: mas qual é o significado, Jesus? O que quer dizer essa história? E aí ele começou a explicar a história. Veja bem, cada pedacinho tinha uma explicação. E essa explicação, Jesus estava falando dos nossos corações. O semeador, ele pode ser Deus, Jesus mesmo, ou pode ser cada um de nós que fala da palavra de Deus. Por exemplo, neste momento eu estou sendo uma semeadora, eu estou contando para vocês a história de Jesus. Quem fala para os amiguinhos, ou para o pai, ou para a mãe, ou para a irmãzinha sobre a palavra de Deus, está sendo um semeador, tá certo?
Então ele começa a história assim, vou repetir a história agora com as minhas palavras. Um semeador saiu a semear. E aí? Pode ser você, o discípulo de Jesus, né? Algumas sementes caíram à beira do caminho, foram pisadas. O caminho, ele é duro, né? A estrada é dura, mesmo aquela que não é asfaltada, a terra fica dura. E daí caíram lá, daí os passarinhos viram. Você já viu o passarinho querer comida? Ele vai em cima da semente. Na minha casa tem muitos passarinhos, chegam muitos passarinhos, porque eu tenho um passarinho na gaiola. E quando esse passarinho da gaiola derruba a sementinha, aqueles outros do céu vêm logo querer picar. É assim que acontece. Os passarinhos vieram e comeram as sementes. O que será que Jesus estava querendo dizer? Ele explica para os discípulos. Ele continua explicando. Ele fala assim: as sementes do caminho são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o diabo vem e arranca do coração delas para que não acreditem que serão salvas por Jesus. Que triste, né? Ter um coração tão duro que a palavra de Deus não penetra, não fica, não cresce, não dá frutos. É muito triste. Mas Jesus continua a falar, né? Jesus falou: outras sementes caíram sobre as pedras. Eu trouxe algumas pedras aqui para vocês verem. Pedra, olha, pedra é dura, né? Pedra é dura, era um caminho cheio de pedras. E quando a semente cai na pedra, mesmo que tenha uma terrinha por cima, ela nasce, mas ela dura pouquinho, porque vem o sol e ela morre, porque não tem profundidade, né? Então, um terreno com muitas pedras não é bom para plantar. E aí? Como é que fica um coração como pedra? Jesus explica. Esses são os que ouvem a palavra de Deus, mas quando tem um problema, uma dificuldade, perde o interesse e fala: eu não quero mais saber de Jesus. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que no primeiro problema que tem, se afasta da igreja, se afasta da palavra de Deus? Não podemos ser assim. Jesus fala que esse coração é muito triste. É um coração duro também. Ele continua a história. Outras sementes caíram no meio de ervas daninhas. Você já viu erva daninha? Quer ver? Eu tirei essa semana do meu canteiro muitas ervas daninhas. São aqueles matinhos que crescem, por exemplo, no meio da grama. Não são grama. Às vezes até dá uma florzinha, mas eles estragam a beleza da grama. Eles abafam, né? Às vezes tem espinho. Você já foi no mato andar assim, caminhar no mato e daí gruda um monte de espinho na sua perna, no seu pé? Então, existem sementes que caíram na beira da estrada num lugar assim, e essas sementes então foram sufocadas. Jesus explica que essas sementes são como aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas ficam preocupados em ganhar dinheiro, em se divertir, ficam preocupados com as coisas da vida e não pensam em Jesus e não esquecem de Jesus. As sementes não produzem nada, só ficam pensando em comer, em se vestir, em se divertir, em ser feliz. Você conhece alguém assim?
Não é bom. Não é bom. Jesus fala que nós temos que pensar nele e ter tempo com ele em oração, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por fim, Jesus continuou a história, né? Ele subiu até para todo mundo enxergá-lo, que disse Jesus, caíram em terra boa, produziram boa colheita. Sabe o que é colheita? É dar fruto, né? Você conhece alguma árvore frutífera? Você conhece jabuticabeira? Quando dá jabuticaba fica cheio primeiro de florzinhas brancas e depois essas florzinhas se transformam em fruto pretinho. Quando tá pretinho tá gostoso, né? Então, as sementes que caem em boa terra são os bons corações que ouvem a palavra, se apegam a ela e permanecem firmes até a colheita. Dão bons frutos. Foi assim que Jesus contou a história. Você conseguiu entender a história? Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele falou de 4 tipos de corações. E o que dá fruto é o que permanece em Jesus, o que fica em Jesus. O que é dar fruto? A Bíblia fala do fruto do Espírito Santo. Vou colocar o barquinho aqui. Quando aceitamos Jesus em nosso coração, o Espírito Santo vem morar nele. Jesus vem morar em nós. E aí nós damos um fruto muito importante. E cada pedacinho é como se fosse uma mexerica. Você já gosta de mexerica? Divide em gomo, não é? Cada gomo da mexerica a gente podia chamar de um pedacinho desse fruto. Amor. Jesus dá amor ao nosso coração. Jesus dá alegria ao nosso coração. Esses são os frutos que Jesus dá. Jesus dá paz ao nosso coração. Jesus dá paciência para nós aguentarmos o irmãozinho, a irmãzinha, a bronca da mamãe, a bronca do papai. Jesus dá bondade para nós. A gente não quer mais coisas ruins, coisas más. Jesus dá mansidão e a gente não fala com birra, bravo. Jesus dá domínio próprio, equilíbrio. A gente não grita, não fica brigando, a gente fica mais manso. Talvez você não consiga entender toda a história hoje. Talvez você não consiga. Mas peça a Jesus que grave essa história no seu coração. Peça a Jesus. Senhor Jesus, eu quero gravar essa história no meu coração para eu levar para a vida toda. Sabe, eu vou contar para vocês, quando eu era pequena, como vocês, eu aprendi uma música com um semeador, um missionário jovem, e eu guardei essa música e vou ensinar hoje para vocês. Querem aprender? Diz assim: no meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo. Vem hoje entrar, vem para ficar. No meu coração, ó Cristo. Então é assim, ó. No meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo. Vem hoje entrar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo.
Vamos cantar juntos? No meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo. Vem hoje entrar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Que nós sejamos como aquela semente que cai em terra boa, cresce e dá frutos. Abra o seu coração para Jesus morar e proteja-o para que ele permaneça lá para sempre e que dê bons frutos. Convide Jesus para mudar a sua vida. Um beijo. Bom dia, irmãos. Quero agradecer a oportunidade de estar falando com todos. Muita saudade de todos vocês. Deus possa estar abençoando e protegendo a vida de vocês aí no meio dessa pandemia. Quero também agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, explicando um pouco da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, nesse momento, separando esse tempo, Senhor, para ouvir um pouco da Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te agradecer e Te louvar por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado pela proteção, pela comunhão que temos, mesmo virtual, ó Deus, que é parte do Teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, fala conosco agora, através desse estudo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Essa parábola é uma parábola já muito estudada por todos nós, muito conhecida já por todos nós. John MacArthur, então, ele explana sobre a parábola, né? Não só a parábola, mas sobre várias parábolas. Então, como introdução, eu gostaria de colocar aos irmãos alguns textos exemplificando o que significa uma parábola, o que é uma parábola e como nós temos, então, o entendimento dessa parábola através do livro do John MacArthur, Parábolas de Jesus, capítulo 2. É muito importante a gente entender que a parábola, ela no Antigo Testamento, ela trazia condenação às pessoas, né? Um exemplo muito claro disso é o exemplo de Natã, quando confronta Davi com uma parábola. No final dessa confrontação, ele dá um julgamento. Isaías 5 e 6, ele fala sobre a vinha, utiliza também uma parábola para isso e desfere também um julgamento ao povo de Israel. Então as parábolas no Antigo Testamento, elas estão ligadas ao julgamento divino sobre o povo de Israel. Quando nós começamos a estudar as parábolas no Novo Testamento, nós entendemos que Jesus utiliza as parábolas para separar o joio do trigo. Por quê? Jesus começa a caminhar com aquelas multidões e eles veem Jesus fazendo milagres, multiplicação de pães, entre outras coisas, e aquilo era um show fantástico que acontecia ali e eles gostavam de ver isso, né? Eles tinham prazer em ver isso e buscar isso. Então eles rejeitaram a Cristo e não se curvaram para receber a salvação. Então, Jesus, ele deixa aquelas pessoas participarem de tudo aquilo que ele tinha para fazer, do seu ministério, mas ele interrompe isso
com parábolas. Quando ele começa a contar as parábolas, muitas pessoas não entendem, muitos discípulos também não entendem, e depois os discípulos perguntam para ele: mestre, o que significa tal parábola? E então Jesus explicava aos discípulos o que significavam as parábolas. Então, eles rejeitaram o ensinamento de Cristo. Quando eles puderam entender, eles rejeitaram. Agora que eles querem entender, eles não podem mais entender. Jesus começa a usar enigmas nas suas falas, utilizando parábolas, então separa os discípulos, os verdadeiros discípulos, aqueles que querem buscar a palavra de Deus, a salvação, e entendê-la, daqueles incrédulos que não queriam buscar a salvação e, pelo contrário, blasfemavam contra o nosso Cristo. Versículo 13 de Marcos, capítulo 4. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Então, Jesus coloca essa parábola como uma parábola mestre, né? Um marco que vai estabelecer o entendimento para todas as outras parábolas. É importante a gente entender isso aqui no versículo 13 também. E também, no versículo 12, voltando um pouquinho, mais uma vez Jesus fala que para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como entendereis todas as parábolas? E a partir desse momento, Jesus começa a encavalar ações que vão determinar a separação dos filhos de Deus, daqueles que realmente querem ouvir a palavra de Deus. Jesus aqui em nenhum momento está falando que não vai explicar as parábolas. Ele vai explicar as parábolas para aqueles que estão com ele, para os seus discípulos. Mas para a multidão, ele simplesmente vai falar as parábolas, que é isso que ele fez aqui no versículo 13 de Marcos, capítulo 4. Ele determina uma separação. Ele fala uma parábola para a multidão, os discípulos vêm até ele pedindo uma explicação da parábola, e então ele explica essa parábola para os seus discípulos, o significado dela. Ok? Então Jesus determina aqui uma separação. Para a multidão, ele não explicou a parábola. Ele não falou o que é a semente, o que é o semeador, o que são os tipos de solo, o que acontece com eles, né? Ele não fez essa separação lá no início do capítulo. Então nós devemos perceber que Jesus está fazendo uma separação entre os incrédulos, aqueles que ouvem a palavra, e os discípulos, aqueles que entendem a palavra. Observe comigo no versículo 9, disso que eu estou falando agora, de Marcos capítulo 4. E disse-lhes Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Então Jesus está determinando um muro aqui, um muro de separação, uma linha de separação entre aqueles que ouvem, simplesmente ouvem, mas não entendem, e aqueles que ouvem e entendem, que são os seus discípulos. Então é preciso fazer essa delimitação a partir do momento que Jesus começa a pregar e ensinar por parábolas. O objetivo dela, o foco principal dela, é mostrar os tipos de corações que existem ao receber a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que os solos
são os corações, mas existe agentes atuando nesses solos, né? No primeiro solo, que foi quando a semente caiu à beira do caminho, nós vemos um agente atuando ali. Qual que é o agente? O sol. O sol está castigando aquela semente e ela vai morrer por causa disso, né? No segundo solo, nós vemos ali que é um solo pedregoso. E qual é o agente que está atuando ali? O agente que está atuando ali é Satanás, porque ele arrebata as sementes. No terceiro solo, nós temos o solo infestado de ervas daninhas e espinhos. Os agentes ali atuando naquele solo, impedindo com que a semente venha a germinar. E no quarto solo, nós temos então um solo preparado a partir do reconhecimento do seu pecado. Ele está preparado então para receber a palavra de Deus e essa palavra germinar e dar muito fruto. Então a conclusão que nós tiramos de tudo isso é que a diferença entre os 3 primeiros para o último é o fruto. Nós, como cristãos, nós precisamos dar frutos. E esses frutos vão determinar se somos ou não filhos de Deus. Porque a palavra precisa de um solo fértil, um solo que reconhece o pecado, um solo que se humilha, um solo que se arrepende, um solo que tem libertação e um solo que tem, então, o poder salvífico nele, que é a palavra de Deus. Então, esse solo precisa germinar, esse solo precisa dar fruto. Então, aqui no versículo 20, nós observamos que aqueles que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, 1 a 30, outro a 60 e outro a 100 por 1. Então, uma semente foi utilizada, imagina uma semente de milho, uma sementinha de milho. Quantas outras sementes ali tem para se plantar? Quantos frutos aquela única semente produziu? Então nós vemos aqui, o nosso coração precisa estar fértil para que a palavra de Deus germine em nossas vidas. Primeiro, a primeira semente, ela cai à beira do caminho. Esse caminho é um caminho seco, né? Se você já andou por trilhas, você vai ver que quando você anda por trilhas, você vê uma vegetação nas laterais, mas no meio dessa trilha você vê que é um terreno seco, é um terreno duro, pisado pelo trânsito de pessoas ali. É um terreno sem vida nenhuma. Você vê vegetação do lado esquerdo, do lado direito, mas você vê aquela trilha passando. Nós temos aqui então 2 alegorias, né, que nós podemos inferir ao texto. A primeira é que é um terreno duro, né? O pecado, ele deixa o nosso coração duro. Então, esse coração, ele fica duro porque ele já está sobrecarregado de pecado. É um coração que onde cai a semente da palavra de Deus, ela não vai germinar de maneira alguma. Porque esse coração que não tem brechas para que a palavra de Deus possa adentrar nele, nesse solo, criar raízes e ramificar e florescer. Onde cai essa semente é um caminho muito duro, né? É um caminho que não foi preparado. É um solo que está à beira do caminho, né? É um solo que não tem cuidado nenhum. Ninguém cuida desse solo. Ninguém para cuidar desse solo, né? Porque é um solo que não tem vida. É um solo que todos passam, né? Que todos pisoteiam esse solo. E o que esmaga o solo é o pecado que está impressa nesse solo e ali só bate a luz do sol. E as pessoas que trafegam por ali, pisando naquele solo, cada vez mais machucando aquele solo. Então esse solo à beira do caminho
ele exemplifica muito bem que é um solo insensível, é um solo impenetrável, é um solo duro, é um solo resistente, é um solo pisado pelo pecado, superficial, autoindulgente, egoísta. É um solo, é um coração que exemplifica muito bem esses adjetivos. Esse solo, ele acha que ele está sendo útil para alguma coisa, né? Mas na verdade ele está sendo pisoteado. Ele é um solo inútil, porque ali naquele solo não se pode plantar nada. Vamos agora então entender o segundo solo que Jesus fala aqui, o segundo coração. É um solo pedregoso. John MacArthur vai dizer que esse pedregoso não significa que tem pedras ali no meio, ok? Esse pedregoso significa que numa camada mais profunda, entre 20 a 25 centímetros, se encontra pedra ali. Então, o semeador não observa e não consegue ver essas pedras ali. Então, essa semente cai nesse solo e aí, então, essa semente não tem raízes para se aprofundar no solo. Nós podemos, então, exemplificar que são falsas conversões. Conversões que não têm uma profundidade. E cabe ressaltar também que esse solo, com essa camada de pedra, ele não tem umidade suficiente para nutrir a raiz, ok? Ele não tem essa umidade, ele não consegue absorver umidade suficiente para nutrir a raiz. John MacArthur vai dizer isso, que essas conversões são conversões falsas porque elas atingem somente a emoção da pessoa. Muitas vezes essas pessoas levantam as mãos, elas vão à frente, é tocada uma música que mexe com as emoções delas, então elas respondem emocionalmente, então essa semente não consegue ter uma raiz forte, ela não consegue romper essa camada de pedra, então ela vem a morrer. Satanás, sabendo disso, olhando que essa semente está sobre o solo, visível, germinando, né, aquele brotinho, sem raiz nenhuma, o que ele faz então? Vai lá e arrebata essa semente. Justamente para que essa semente não venha a produzir um efeito salvífico nesse coração. Então ela não tem raízes profundas, né? Satanás arrebata e nós podemos então correlacionar essa ação como uma ação de falsas conversões. Então são frustrantes, né? Você fazer todo um trabalho de germinação, todo um trabalho de semeadura e saber que aquela semente não germinou. Quem planta, quem gosta de plantação, quem gosta de plantar as coisas e ver as sementes germinando, com certeza vai dizer que é uma grande alegria. Mas quando essas raízes não se aprofundam e não germinam, com certeza traz também um certo peso, porque as sementes não germinaram e todo aquele trabalho foi em vão. Então, esse tipo de coração ainda recebem com alegria a palavra, mas é uma alegria passageira, né? Uma alegria que não tem profundidade. É uma alegria que não vai muito longe, essa alegria não. A alegria, nesse caso aqui, não é um fator determinante da verdadeira conversão. Nós podemos dizer que quando uma pessoa se converte, ela passa por um processo de tristeza inicialmente, porque ela reconhece quão pecadora ela é, quão merecedora do inferno ela é. Então ela tem um processo de tristeza, de reconhecimento do seu pecado. A partir daí, os olhos dela começam a observar quão maravilhoso é Deus, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E aí então ela percebe que miserável homem que sou, porque ela não tem a capacidade de se salvar. Então, todo esse processo de salvação, ele é um processo que traz ao nosso coração uma certa tristeza por nós vermos
quão pecadores nós somos, e a alegria é posterior a esse poder de Deus em nossas vidas. E essa alegria é uma alegria duradoura, não que a gente vai sair dando risada toda hora, a todo momento, não é isso. É uma alegria da alma, é uma alegria que está intrínseca em nossos corações. Marcos capítulo 4, no versículo 5, ela vai dizer que e a outra caiu sobre pedregais onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Então ela nasce logo, né? Mas saindo o sol, queima, porque não tinha raiz, secou-se. Então nós vemos que elas estão nascendo, tem a raiz nelas, mas elas secam rápido, né? Devido às tentações, devido às provações da vida, elas acabam se secando, né? O sol, quando bate sobre a nossa cabeça, quem já fez caminhada aqui, ou alguma corrida, ou algum outro tipo de atividade física no sol, sabe que o sol é causticante, ele castiga as pessoas. Muitas pessoas não indicam, né, você correr no sol justamente por causa disso. Você pode pegar uma insolação, pode ficar com dores de cabeça, dores no corpo, justamente por isso. Então, tudo isso nós podemos exemplificar como? São as tentações da vida, são as provações da vida. Quando essa germinação foi provada com o sol, ela secou, porque ela não tinha raiz. Por quê? Aquele solo tem essa camada de pedra, então essa camada não deixa essa raiz se umidificar e os nutrientes não chegam até essa raiz, então essa raiz vem a morrer. Então vamos ao terceiro solo, né? Que é um solo infestado de ervas daninhas e espinhos. É uma semente que cai então nesse solo, só que esse solo está infestado dessas coisas. Nós podemos entender aqui, de acordo com a palavra de Deus, que é um coração duplo, que é um coração que tem uma dupla personalidade. Na verdade, é um coração que quer servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? É um coração que quer ter um Deus soberano e que no céu, e que quer ter um Deus entesourado aqui na terra. O que isso vai fazer? Sufocar a semente, né? A palavra de Deus vai dizer que é impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. E isso é verdade. Nós podemos então entender aqui que é uma pitada contra a teologia da prosperidade. Quando Satanás foi tentar a Cristo, ele oferece a ele os reinos desta terra, só para ele se prostrar e se adorar, que ele ia ganhar os reinos desta terra, riquezas e tesouros, como diz o texto. Então nós vemos Satanás aqui como um agente, mais uma vez, né, agindo no coração das pessoas, induzindo elas a viver com Cristo e viver com o coração dedicado aos tesouros deste mundo. Satanás fez isso com Cristo, com certeza fará conosco também. Fará comigo, fará com você. Cristo e as ervas daninhas podem viver num ambiente harmonioso? Será que podem? É uma indagação, né? Será que Cristo pode viver no mesmo ambiente que ervas daninhas? No mesmo ambiente que espinhos? E essa palavra espinhos, John MacArthur vai dizer que é a mesma palavra que foi usada quando fizeram a coroa de espinhos para ele, quando ele foi crucificado. Quando o nosso Cristo foi crucificado, usaram essa mesma palavra aqui nesse texto para aquela palavra de espinhos. Então será que os espinhos podem viver harmoniosamente com Cristo em nossas vidas? Será que os nossos corações têm a capacidade de abrigar espinhos e ervas daninhas e Cristo também? Com certeza, nós já sabemos a resposta. A resposta é não. Não podem. Porque nós devemos servir a um único Senhor, que é o Cristo. E esse crucificado. Portanto, nós observamos também que, entre outras
ilustrações da própria palavra de Deus, nós vemos que Judas também amou o dinheiro. E Judas foi um discípulo que seguiu a Jesus, que ouviu a Jesus, que ouviu essas explicações de Jesus, mas amava o dinheiro. Jesus vai dizer aqui na palavra que Judas assaltava o gasofilácio. Judas roubava as coletas e queria andar ao lado de Cristo. E posteriormente Judas vende Jesus pelas moedas de prata. Então nós vemos que quem tem o coração nas riquezas desse mundo, nas coisas desse mundo, e quer servir a Cristo, acaba vendendo Cristo no final da sua vida, pelas coisas desse mundo. Judas é um exemplo claro disso. O que diz o Sermão da Montanha? Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós não buscarmos primeiro o reino de Deus, as outras coisas também não serão acrescentadas. Nós que somos cristãos devemos buscar primeiramente o reino de Deus e confiar em Deus, que Ele vai suprir as outras coisas. Nós não podemos ter um coração dicotomizado, um coração que serve a Deus e serve as riquezas, porque as riquezas vão sufocar a nossa fé. As riquezas vão desviar a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas e nós vamos ficar divididos entre as riquezas e a obra salvífica de Cristo. Ou Cristo ou as riquezas. Ou as riquezas ou Cristo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não há um ambiente harmonioso entre uma coisa e outra. No nosso coração cabe um só Senhor. Ou é Deus ou é as riquezas. E é isso que Jesus está querendo dizer aqui sobre este solo. Para terminar sobre esse solo, nós temos o jovem rico que chega até Jesus. Esse jovem rico, ele fala que já fez tudo, mas Jesus, olhando o coração dele, o confronta com uma palavra. Qual é? Vende tudo, dá aos pobres e segue-me. O que acontece com esse jovem rico? Ele fica triste, justamente provando que ele amava mais as suas riquezas do que a própria missão que Cristo queria colocar em suas mãos. Ele não amava Cristo, ele amava as riquezas, por isso que ele ficou triste. Quando vamos para fazer alguma plantação, nós buscamos uma terra preta, não é verdade? Você não vai nessas lojas de jardinagem buscar uma terra arenosa, cheia de areia, uma terra cheia de pedra. Você não vai buscar uma terra suja, uma terra infestada de plástico, de sujeira. Você não vai buscar. Você vai buscar o quê? Uma terra preta. Por que uma terra preta? Uma terra cheia de nutrientes, não é verdade? Uma terra que tem nutrientes suficiente para sustentar e germinar a semente que você está ali plantando. Sabendo que a diferença entre essa terra e das outras terras, dos outros solos que nós falamos aqui, é que essa terra tem a capacidade de germinar aquilo que nós queremos plantar ali, certo? Então, ninguém vai fazer uma plantação sem com que saiba que a semente germinará. Você não vai fazer uma plantação dessa maneira. Ok? Então você sabe que essa terra preta ela é importante. Agora, fazendo um paradoxo e utilizando esse paradoxo aqui, essa terra preta ela está no nosso coração, né? Quando nós reconhecemos que Cristo atua em nosso coração e quando nós reconhecemos que o nosso coração ele está preto pela sujeira e mancha do pecado, que mancha o nosso coração, esse conhecimento ele é benéfico. Ele tem algumas características importantes, né? Essa terra preta, então nós podemos entender que o solo fértil, ele representa mais visivelmente essa terra preta, não é verdade? Essa terra preta, ela representa o pecado em nossos corações quando reconhecemos que somos pecadores.
Quando reconhecemos que somos pecadores, todas as nossas experiências, todas as nossas vivências são representadas por essa terra preta. Quando reconhecemos que somos pecadores. Então, a partir desse momento que reconhecemos que somos pecadores, Deus pega toda a nossa história e transforma nessa terra preta. Porque nós reconhecemos que somos pecadores, nós conseguimos enxergar que o nosso coração é um coração pecador e precisa de um Salvador. Nesse momento, este solo está pronto para receber a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira semente que vai germinar e vai gerar uma fé salvífica, duradoura e plena. Então, esse reconhecimento, essa etapa de reconhecimento, ela passa por alguns processos que nós precisamos entender. Deixar o coração pronto para receber a palavra de Deus é um processo. Primeiro, o reconhecimento, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Segundo, a humilhação desse reconhecimento. Nós precisamos nos humilhar quando reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, falamos coisas que não devíamos falar, fazemos coisas que não devíamos fazer. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então eu me sinto sujo, me sinto enojado, me sinto humilhado diante das minhas próprias atitudes ao ver a graça de Deus sendo derramada sobre mim. Ao ver o sacrifício de Cristo sendo derramado sobre mim. O próximo passo, o arrependimento. Então eu reconheci, eu me humilhei e agora eu estou arrependido do que eu fiz. Agora eu tenho a libertação. Agora eu tenho essa libertação, porque a palavra de Deus, ela liberta, me liberta do meu pecado. Agora eu tenho a libertação. Então, se agora eu tenho uma libertação, eu estou liberto do meu pecado, instantaneamente as escamas dos meus olhos cairão e aí eu posso gozar da salvação com meu Cristo Jesus. Essa semente vai cair neste solo e vai germinar a partir desse processo intrínseco e individual de cada um de nós. Reconhecimento, humilhação, arrependimento, libertação e salvação. É um solo que está reconhecendo o poder que o pecado pode exercer na sua vida, levando ele para o inferno. Longe de Deus, longe do sacrifício de Deus, longe dos atributos de Deus, dos dons de Deus, das bênçãos de Deus. Então, a partir do momento que há um reconhecimento, esse solo está pronto para germinar a semente que é a palavra de Deus. Então, nós entendemos que todo crescimento é inevitável quando tudo é saudável. Tudo nesse processo é saudável. A semente é saudável, o semeador pouco importa, quem está semeando essa plantação. Todas as coisas nesse processo estão saudáveis, o crescimento torna-se inevitável. O crescimento torna-se inevitável. O sol não vai castigar essa plantação, porque esse solo ele está úmido, esse solo não tem camadas rochosas, esse solo não tem ervas daninhas, não tem espinhos, então esse solo está preparado para uma germinação saudável. Tudo está saudável, tudo está de acordo para que a planta possa germinar corretamente. Um outro ponto também que John MacArthur aponta aqui na página 53 do livro dele, que ele fala que nós precisamos tomar cuidado para não misturar os simbolismos das parábolas, né? Mateus 13, 24, 30, a boa semente
representa os filhos do reino, os verdadeiros habitantes do reino. E o campo é o mundo, no versículo 18. Portanto, precisamos ter o cuidado de não misturar os simbolismos das parábolas. Portanto, precisamos ter o cuidado de não misturar o simbolismo. Cada parábola tem um simbolismo específico e nós precisamos, então, ser atentos a esses simbolismos. Nós utilizamos a experiência de homens que têm muito mais tempo do que nós, se deleitaram na palavra de Deus muito mais do que nós. Temos 2000 anos aí de teologia para a gente pesquisar e para a gente entender o real motivo dos simbolismos e quais são esses simbolismos. Quando Jesus fala em mistérios, no versículo 11 do capítulo 4, vou ler. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Então, os mistérios do reino de Deus, o que seria isso? Os mistérios do reino de Deus, John MacArthur vai dizer na página 50 que Jesus não está falando de mistérios diagnósticos, de magias, de lendas. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre o mistério que foi revelado. Vou ler aqui um pequeno trecho para os irmãos. O fato de os gentios serem cordeiros e coparticipantes do evangelho era um desses mistérios que foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Efésios 3:5. O próprio evangelho é um mistério. Efésios 6:9. A encarnação de Cristo era igualmente um mistério de Cristo. Colossenses 4:3. Então, esse mistério é um termo que Jesus usou, portanto é algo parcial, completamente oculto em determinado momento, mas agora foi plenamente revelado. Nosso Senhor estava prestes a revelar tudo que o Antigo Testamento havia mantido coberto em tipologias, simbolismos e dicas proféticas. Então, esse é o mistério do reino de Deus, que Jesus, o próprio Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. Então esse é o mistério que Jesus está querendo dizer aqui, o mistério do reino de Deus. É isso que está sendo revelado agora em parábolas para os seus discípulos. Veja bem o que Pedro, ainda maravilhado por ver tudo aquilo, disse na sua carta, em 1 Pedro, versículo 10 a 12. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que o Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, John MacArthur vai dizer, verdades que eram um mistério, não só para os profetas do Antigo Testamento, mas até mesmo para os anjos, estavam prestes a ser explicadas a Pedro e seus companheiros naquele momento, que Jesus utiliza as parábolas para mostrar a eles o mistério do reino de Deus. Para finalizar, então, quero ler com os irmãos João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. João 6, de 60 a 69. Para a gente finalizar, então. Lemos aqui, então, que muitos discípulos, muitas pessoas, multidões, estavam seguindo a Jesus. E num certo momento, Jesus olha para aquela multidão e diz:
Por que vocês estão me seguindo? Vocês querem me seguir realmente? Então vocês precisam beber o meu sangue e comer da minha carne. Vocês precisam fazer isso. Vocês precisam ter comunhão comigo. Vocês precisam entender o que eu estou falando. Não adianta só ouvir. Não adianta só me seguir. Vocês precisam ouvir e entender e praticar. Então, vocês precisam beber do meu sangue e comer da minha carne. Não que ali naquele momento iriam esquartejar Jesus, né? Tirar o sangue dele e beber a carne dele. Não, não é isso. Mas naquele momento, Jesus estava chamando eles a uma comunhão genuína, a uma comunhão intrínseca entre Salvador e pecador. E muitos, naquele momento, disseram: duro é esse discurso, Senhor. Esse discurso é muito duro, Senhor. Nós não vamos conseguir cumprir isso que o Senhor está querendo, isso que o Senhor está falando. Nós não conseguimos caminhar com o Senhor. Nós não queremos comunhão com o Senhor. Nós não conseguimos ter um só Senhor em nosso coração. Nós queremos ter dois senhores. Um que é o Senhor e um que é o nosso pecado. Nós queremos andar com o nosso pecado. Então nós preferimos ter um só Senhor no nosso pecado. Então, Senhor, nós estamos te deixando agora a partir desse momento. E um por um naquele momento foi deixando Jesus. Aquele local, aquele ambiente foi se esvaziando. Porque as pessoas estavam desistindo de seguir a Cristo. Porque Cristo foi contundente. Cristo foi diretamente ao coração deles, como ele sempre faz conosco. Ele vai diretamente ao nosso coração. As nossas dificuldades e ao nosso pecado. As dificuldades que nós colocamos para servi-lo. As dificuldades que nós apresentamos a ele, ele vai diretamente a essas dificuldades. A exemplo, o jovem rico. Então, irmãos, não adianta colocarmos dificuldades, porque essas dificuldades, Jesus ele sabe muito bem as dificuldades que nós estamos colocando, e essas dificuldades são dificuldades pecaminosas. Nós muitas vezes abraçamos o nosso pecado, os nossos pecados, para dizer não à palavra de Deus e a dizer não à ordenança de Cristo em nossas vidas. Então, no versículo 66 do capítulo 6 de João, nós observamos aqui a mais célere frase proferida ao nosso Senhor Jesus pela boca de um ser humano. Vamos ler junto comigo? Capítulo 6, versículos 66 a 69 diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui Jesus faz um apelo ao contrário, né? Ele fala para as pessoas: vocês querem desistir, pessoal? Pode desistir, não tem problema não. A obra de Deus vai ser feita. Vocês querem ficar com os pecados de vocês? Pode ficar, não tem problema não. Então nós precisamos, irmãos, prescrutar o nosso coração, avaliar o nosso coração, analisar o nosso coração, colocar ele na balança realmente do Espírito Santo de Deus e pedir misericórdia a Deus, para que Deus tenha misericórdia do nosso coração, para que Deus venha falar ao nosso coração e que nós reconheçamos quão mal nós somos, quão pecadores nós somos, para que possamos ter o gatilho do arrependimento e da frutificação em nossas vidas. Nós precisamos se arrepender a cada dia, a cada instante, a cada momento, a cada hora, pedir perdão para as pessoas que ficam ofendidas, que se machucam com as nossas falas, com os nossos comportamentos, deixar o nosso coração oxigenado, um coração úmido, um coração aquecido, um coração cheio de nutrientes para receber a palavra de Deus a todo momento.
dizer para o Senhor: Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, porque Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entra no meu coração, muda, me ajuda a retirar ervas daninhas, a espinhos, pedras. Transforma esse meu coração num coração agradável a Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, colocando a Sua palavra em nossos corações e que ela crie raízes fortes, raízes que possam abençoar aqueles que vão assentar ao redor da nossa sombra e comer dos nossos frutos. Frutos de honra, frutos de paz, frutos de amor, de benignidade, de misericórdias, de perdão, de reconciliação, frutos que possam abençoar todos aqueles que estão assentados ao redor da nossa sombra. Sejamos ao mesmo tempo semeadores, sejamos a própria palavra de Deus, que ela foi implantada em nossos corações, e tenhamos um coração fértil, um coração saudável, para que a palavra de Deus germine em nós. Deus abençoe os irmãos. Estarei orando agora nesse momento. Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor, encontre um lugar confortável em nossos corações, Senhor. Precisamos reconhecer o nosso pecado, a nossa malignidade, aquilo que temos produzido de mal, Senhor, em nossas vidas. Pedimos ajuda para que o Senhor venha retirar, nos ajudar a retirar os espinhos, as pedras, e que esse coração seja livre, Senhor, de ervas daninhas também, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração voltado ao Senhor, Pai. Um coração limpo, um coração agradável, que agrade ao Senhor, Deus. Esse é o nosso desejo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, tenham um excelente dia e à noite estaremos ouvindo nosso pastor pregar um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe, fique com Deus, abraço em todos, saudade de todos. Amém.